Sabia que alguns tecidos eles não podem ser dobrados? Pois é, alguns tipos precisam ser pendurados. Assim você vai garantir que sua peça não amasse enquanto está guardada. Outra vantagem de saber como guardar suas peças é manter a estrutura da roupa. Sabia desse detalhe que eu tô te falando agora? Não sabia? Então presta atenção, porque a Personal Organizer Isabela Martins preparou algumas dicas de como organizar o seu guarda-roupa no nosso Lar em Dia. Confere aí! Boa tarde, Jaqueline. Eu sou Isabela Martins, Personal Organizer, e hoje eu vim explicar para o pessoal de casa que existe uma diferença entre as peças que você pode pendurar e as peças que você tem que dobrar. Vocês sabiam disso? Vou começar explicando por quê. Existem algumas peças de tecidos específicos que, se ficarem penduradas, vão acabar deformando no cabide, e existem outros tecidos que, se ficarem dobrados, vão acabar amassando muito fácil. Vou mostrar para vocês, por exemplo, essa peça daqui, ó. Essa blusa, ela é feita de um tecido bem fininho, e se eu deixar esse tecido dobrado na minha gaveta, provavelmente ela vai amassar ou ela vai desfazer a dobra dentro da gaveta e bagunçar, ficar toda embolada ali dentro da minha gaveta, e a gente não quer que isso aconteça, né? Então eu recomendo que esse tipo de tecido fique sempre pendurado, tá? Então tecidos finos, mais fluidos, seda, cetim, né? Sempre guardar esse tipo de peça, né, desse tecido pendurada no cabide. Outro tipo de peça que também é interessante deixar pendurada no cabide são as camisas sociais. Então eu tenho aqui uma camisa social, ó, toda de botão aqui na frente, e eu preciso que essa peça também seja pendurada no cabide, porque se eu for dobrar e guardar isso numa gaveta, com certeza ela vai amassar. A dica que eu vou deixar aqui para vocês é de sempre fechar o primeiro botão, né, da peça aqui em cima, para ela não ficar deslizando aqui no cabide, ela fica bem presinha e aí ela não deforma, não amassa e nem cai do cabide, tá certo? Outro tipo de peça que também é interessante deixar sempre no cabide são as jaquetas, os blazers, né, os paletós, todas essas peças que são mais estruturadas. Então aqui eu tenho um blazer, por exemplo, ó. Esse tipo de peça eu tenho que deixar sempre no cabide, porque senão ele vai acabar deformando se eu tentar dobrar e colocar na gaveta, tá? Perceba que aqui eu estou usando um cabide de madeira, que ele já é um pouco mais firme, então ele é legal para aguentar uma peça um pouco mais pesada, um pouco mais estruturada. Se eu tivesse um cabide de plástico ou de algum outro material menos firme, eu poderia acabar deformando tanto o cabide quanto a peça que está pendurada nele. Bom, agora a gente já falou das peças que precisam ficar penduradas. Vamos falar um pouco das peças que precisam ficar dobradas, tá? Eu tenho que deixar sempre dobradas as peças que são daqueles tecidos que vão acabar deformando se ficarem pendurados. E o que eu quero dizer com isso? Lã, tricô, crochê, malhas, né? Esses tecidos que esticam, que cedem com o tempo, eu preciso deixar sempre dobrados, porque se eles ficarem nos cabides, eles vão acabar deformando e aí sua blusa vai ficar do formato ali do cabide, se ela ficar muito tempo pendurada ali, tá? Então eu tenho aqui algumas peças, ó, por exemplo, essas peças de frio, elas são muito boas para ficarem sempre dobradas e em prateleiras. Eu recomendo que você dobre esse tipo de peça em prateleira, porque como elas são mais volumosas, se eu colocar na gaveta, vai acabar ocupando muito espaço ali da minha gaveta, não vai ser tão legal. Então eu recomendo que você dobre essas peças de lã, de malha, né, de tricô e deixe empilhado aí na sua prateleira. Existem ainda as peças que precisam ir obrigatoriamente nas gavetas. E o que eu quero dizer com isso? São aquelas peças como pijamas, lingeries, então calcinha, sutiã, cueca, meia. Todo esse tipo de peça precisa ir na gaveta, né? Não tem como a gente pendurar uma meia no cabide, por exemplo. Então, olha só, aqui eu tenho uma gaveta para vocês verem o que eu tenho dentro da minha gaveta. Eu tenho todos os pijamas aqui organizados, né? Eu tenho sutiãs, eu tenho calcinhas e eu tenho as meias aqui também. Outra peça que também é muito legal a gente deixar assim, né, nas gavetas, são aquelas peças de academia. Então, leggings, blusas mais fininhas de academia, tops de academia, short, tudo isso
é mais interessante que você deixe dobrado aí também na sua gaveta. Mas, caso você não tenha espaço suficiente, né, não tenha gavetas suficientes aí no seu armário, você pode improvisar uma gaveta aí para colocar nas suas prateleiras. Foi o que eu fiz aqui nesse caso, ó. Eu tenho aqui uma cestinha que eu estou usando como se fosse uma gaveta. Então essa cestinha aqui, eu coloquei todas as leggings de academia, né? E aí eu deixo ela na minha prateleira. E aí, toda vez que eu precisar pegar alguma coisa, né, dentro dessa cestinha que vai ficar aí na prateleira, é só eu puxar a cestinha como se fosse uma gaveta, ó. Eu acesso o que eu preciso, pego aqui, vou usar essa legging aqui de academia. Pego o que eu preciso, uso, né? E aí quando eu for guardar novamente, venho aqui, ó, coloco no lugar e coloco a cestinha de volta no lugar, como se fosse uma gavetinha mesmo dentro da minha prateleira do meu armário. Existem ainda as peças que podem ser tanto dobradas quanto penduradas. Então eu tenho calça jeans, aquelas camisetinhas tipo t-shirt mesmo, de algodão, short, saia, alguns vestidos. Tudo isso fica a meu critério, né? Vai ficar aí a seu critério decidir se você vai deixar pendurado ou se você vai deixar dobrado, tá? São peças aí que o tecido permite que você faça essa escolha. Mas, no caso dessas peças que eu citei, né, as peças de tecido ou muito fininhos ou muito estruturados, você vai deixar sempre nos cabideiros. E as peças de tecido de malha, de lã, de tricô, sempre deixar dobrado, para não deformar e não danificar a sua peça, tá bom? Então é isso, pessoal. Essas são as dicas que eu tenho para deixar para vocês aqui hoje. Muito obrigada pelo espaço no seu programa, Jaqueline. Eu espero que todo mundo reveja aí a organização do guarda-roupa para colocar tudo em seu devido lugar, porque quando a gente organiza, a gente consegue fazer com que as peças durem mais tempo por estarem armazenadas da forma correta. Então dá uma olhada no seu guarda-roupa, vê se você está pendurando o que devia estar pendurado, vê se você está dobrando o que devia estar dobrado, reorganiza tudo aí para suas peças durarem cada vez mais. Olha aí que bacana, hein, gente? Que bacana. Vem pra cá.